posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre os seus sonhos. Começar um dia cheio de desafios, começar um dia onde as lutas são muito fortes, começar um dia muitas vezes enfraquecidos diante de tantas circunstâncias. Como eu faço com o meu dia? Como eu vou vencer esse dia, sendo que eu estou fragilizado? A palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 24, verso 10, diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Eu te recomendo hoje a buscar mais o Senhor. Eu te recomendo a tirar os olhos dos obstáculos, tirar os olhos das coisas difíceis que estão para a sua vida e por um momento você olhar para o Senhor e falar: Deus, sou frágil, sou muito simples para lidar com uma situação tão complicada, não sei como começar e não sei se terminarei essa batalha, mas eu creio pela fé que Tu és o meu Deus e que Tu me pode dar a vitória. Comece um dia acreditando no Senhor. A nossa limitação é muita, mas o Deus a quem nós servimos nos enche de força, de vigor, de ousadia. Diz a palavra que Ele faz forte ao cansado, Ele renova as forças de quem já não tem vigor. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esse é o Deus poderoso que essa palavra fala. Eu queria que você realmente acreditasse no Senhor em todas as circunstâncias da sua vida, ainda que os problemas estejam te sufocando. Creia no nome do Senhor, Ele pode te dar a vitória. Quero conversar hoje com uma adolescente, Ana Flávia. Ana Flávia vai passar um pouquinho da visão como o adolescente olha para o mundo de hoje. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande prazer receber hoje no programa Restaurando Vidas uma adolescente, Ana Flávia Utz de Oliveira Nogueira. Deus te abençoe. Amém, Deus abençoe. Ana Flávia, nascida aqui em Poços de Caldas. Ana Flávia, criada dentro do caminho do Senhor. Como é que foi a sua infância na igreja, buscando ao Senhor? Bom, eu cresci na igreja, mas eu tive real encontro com o Senhor há mais ou menos uns 2 anos, quando eu ouvi um testemunho e eu vi a vida dela antes e depois de conhecer Jesus. E eu desejei ter a nova vida que ela teve. Ana Flávia, as pessoas antes de conhecer Jesus, elas aceitam muito aquilo que o mundo oferece. O que você acha que o mundo pode oferecer e o que disso pode ser bom para uma vida? Bom, no princípio, eu acho que muita influência dos amigos também, que mostra as coisas do mundo e mostra que aquilo que pode ser prazeroso. E quando você não conhece Jesus, você acaba aceitando o que elas oferecem. E tem aquela muita coisa de namoro, ansiedade, drogas, violência, tem tudo aquilo que não desagrada a Deus. Agora, saber o que agrada e não desagrada a Deus. Como que você busca isso? Como que você busca esse conhecimento? O que agrada a Deus e o que desagrada a Deus? Eu sempre penso antes de ter uma ação, será que Deus se agradaria do que eu iria fazer? Será que Jesus faria o que eu faria? Agora, para você conhecer o que Jesus faria, onde você busca essa instrução? Na Bíblia, principalmente. Eu oro bastante e Deus me mostra várias coisas assim que de princípio eu não sabia. Você tem um encontro diário com a palavra de Deus? Você busca? Como é que é o seu hábito com a palavra de Deus? Todos os dias eu procuro estar lendo bastante a Bíblia, eu oro bastante para Deus abençoar a minha vida, possa estar me ensinando a ter mais santidade, mais fé, para viver na palavra dele. Agora, hoje a gente olha pelos adolescentes, na tua idade, cerca de 14, 15 anos, e tem muita coisa, por exemplo, no Facebook, tem muita coisa na internet, que se ele não souber administrar, ele vai para um lado ruim. Por exemplo, ele pode clicar em algo que leva a sexo, leva a droga, leva a luxúria. Como é que você administra a sua vida assim?
Eu tento usar esses meios de comunicação para pregar a palavra, para mostrar para as pessoas também os perigos que tem a internet. Quando eu assisto a TV e vejo algo que eu estava assistindo que não agrada a Deus, que às vezes é em comercial ou alguma coisa que aparece assim, eu tento sempre mudar de canal, falar assim, Senhor, abençoa, porque senão você pode realmente cair em tentação por causa desses meios. Agora, uma menina, uma adolescente igual você, é uma adolescente também que ela não sai do mundo. Então, senão a pessoa pensa, quem aceita Jesus, ele é arrebatado do mundo, ele vive dentro de uma bolha. Não é assim a sua vida. Você vai à escola, você tem as programações, a única coisa que você faz é ter cuidado então. Eu tento ser luz no meio da escuridão realmente, acender uma vela em meio onde está tudo escuro. Mostrar que servindo a Deus você é diferente. Mas você pode se divertir, você pode fazer algumas programações também para o seu lazer? Eu tenho uma vida assim, eu tenho várias amizades, mas eu procuro também não me envolver de tanta forma assim que elas me façam pecar. Mas eu tenho uma vida normal, eu vou ao cinema, eu saio. Ana Flávia, você também tem um ministério e você ajuda, por exemplo, com as crianças, na educação das crianças na igreja. O que você nota que qual é a bagagem que as crianças trazem muitas vezes dos seus lares? Os pais, às vezes, eles não ensinam da maneira que deviam ensinar, eles incentivam as crianças até mesmo com o pecado, eles fazem coisas que não fazem com que as crianças pequem também, de certa forma. E eles sempre buscam ajuda, eles tentam achar conforto dentro da igreja, onde as pessoas possam ouvi-los, entendê-los, de maneira que eles se sintam ali com uma amizade. Então quer dizer que uma criança mesmo pequena, aí 4, 5, 6 anos, elas costumam abrir o coração dentro de uma sala de aula? Elas abrem, elas falam assim, com tanto... É tão fácil para elas falam de uma maneira tão simples. Espontânea mas que também. Espontânea, mas que você se sente emocionada pela maneira que elas vivem. E elas contam algumas coisas que muitas vezes estão sofrendo dentro do lar e que sabem que é errado, mas muitas vezes os pais é que incentivam. E você vê assim os pais com o filho e você nunca imagina aquilo que as crianças dizem. E tem muitos que vão na igreja sem os pais e eles oram sempre pedindo para que Deus possa levar os pais dele para a igreja. Em vez dos pais puxarem ele para a igreja, as crianças puxam os pais. Então é muito interessante. Os filhos, então, que se colocam como intercessores para os pais virem para o caminho do Senhor. E é muito difícil, principalmente no bairro que nós congregamos, que é o Jardim Kennedy 2, muitas vezes é difícil para uma criança ir à noite num culto sozinho, sem os pais, né? Muito escuro, muitas vezes até um certo perigo. Mesmo assim, eles vão e muitas vezes sozinhos com a Bíblia. Sozinhos, eles vão, eles até às vezes, eles falam assim, nossa, eu tô com tanto frio, mas eu não tenho uma blusa para pôr. E os pais, eles saem assim, deixam sozinhos, e eles falam assim, eu vou buscar conforto dentro da igreja, e eles vão para a igreja. Amém. Agora me fala uma coisa, como é que é ser cristã dentro da escola hoje? Porque a escola hoje, ela está muito liberal, vamos dizer assim. Elas pregam que, por exemplo, duas pessoas do mesmo sexo se casarem é normal. Elas pregam que, por exemplo, a maconha não tem tanto a ver, a bebida é algo legal, a balada é algo que faz bem para você. Isso é o que você encontra dentro das escolas hoje e muitas vezes até do professor, não é? E como é que você se comporta em relação a isso? Eu tento falar da palavra de Deus para a pessoa, mas mesmo assim eu falo... Ai, Jesus, tenha piedade, porque é muito difícil, porque os amigos, principalmente, as pessoas à sua volta, elas falam tanto daquilo que é errado, e até professor, eu já tive tanta experiência com professores, assim, que eles tentaram me convencer de algo que eu não acreditava que era contra a palavra de Deus. Agora, você tem um problema, ou chegou a ter um problema, por exemplo, por ser cristã, você é deixado de lado, ou as pessoas se escarnecem, tira uma com a sua cara porque você é cristão ou não? Várias pessoas, elas tiram sarro, teve até, assim, digamos, uma discussão, assim, com o professor, assim, eles tentando pregar uma inverdade, né, na verdade, falando que como o mundo foi criado da maneira que o homem via, aquilo que não era de acordo com a palavra de Deus. E quando você tenta dizer a eles sobre a palavra, é muito difícil, porque todos começam a rir de você, eles acham o que ela está fazendo, o que ela está pensando, o que é isso? Agora, uma questão também que nós temos que observar muito, é que nós temos que levar o Evangelho, mas com uma palavra agradável.
Normalmente os cristãos se tornam muito chatos, né? Muitas vezes muito rigorosos nas suas expressões, e eles colocam de uma maneira que a pessoa não consegue absorver. Dá para arranjar esse equilíbrio? Eu tenho que estar dentro da verdade, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser uma pessoa moderada, agradável. Dá para fazer isso? Dá sim, porque você não pode chegar para uma pessoa que nunca ouviu da palavra de Deus e falar assim, se você não crê em Jesus, você vai para o inferno, que isso vai completamente afastá-la da palavra de Deus. Mas você pode chegar para ela e dizer para ela, olha, tua vida está tão difícil, por que você não procura Deus, procura um conforto, uma coisa que você vai se sentir bem, que vai te trazer alegria, uma paz. E é difícil hoje você olhar para as pessoas e verem que as pessoas realmente estão passando por dificuldades. Se você assistir os jornais, eu sei que você assiste, você vê lá filhos matando pais, pais desesperados porque seus filhos estão nas drogas, muitas vezes os pais desfazendo o casamento, rompendo e causando uma grande sequela na família, suicídios, né? Muitas vezes você tem que levar essa palavra e você tem que querer que as pessoas venham para o caminho do Senhor. Como é que você tem feito isso? Eu tento falar para ela, olha a vida que aquela pessoa está vivendo, você não precisa ter essa vida, você pode também estar conhecendo a Deus, ter uma vida diferente dessa. Você tem que tentar, mesmo com as tentações, você tem uma solução, você sabe que você vai ter uma solução pelo nome de Jesus. Outra coisa que eu observo na sua idade de adolescência, é que os adolescentes muitas vezes não estão preocupados de traçar um plano para o futuro. Às vezes você chega para uma pessoa que está no primeiro ano, já no ensino médio, segundo, até terceiro, e você pergunta para a pessoa, o que você vai ser? Qual que é a sua faculdade? O que você vai fazer? Se você vai fazer um curso técnico? As pessoas não sabem, não têm uma resposta. Você já tem, assim, por exemplo, alguma meta para a sua juventude? Sim, eu penso em fazer ou medicina ou direito, porque são as duas coisas assim, que eu vejo que posso ajudar as pessoas, assim, e é meu objetivo. E você tem se preparado para isso? Porque eu vejo muitas pessoas também falarem assim, eu quero fazer um curso de engenharia, eu quero fazer medicina, eu quero fazer direito, mas não querem levar a sério os estudos, né? Então é muito importante as pessoas agora na adolescência, na juventude, elas realmente levarem a sério os estudos. Como é que tem sido isso na sua vida? Eu estudo todo dia bastante, porque eu sempre penso, se eu vou para a escola é para estudar, então eu estudo bastante porque eu penso sempre no meu futuro, eu não penso o que eu vou fazer agora, que os meus estudos vão impedir, eu penso o que eu tenho que estudar agora para que no futuro eu possa fazer. Então você acha que assim no futuro você vai encontrar menos dificuldade e caminhos mais abertos, não é verdade? Para enfrentar um vestibular, para enfrentar uma competição. Então o segredo é dedicação. É dedicação. Agora, isso também não foge na vida espiritual. Na vida espiritual você tem que ter dedicação, renúncia e decisão, não é verdade? Isso. E hoje eu vejo também que mesmo na vida espiritual, as pessoas estão envolvidas com muitas coisas do mundo dentro da igreja. Como é que você enxerga isso? Eu penso assim, que Deus tem que ter mesmo piedade mesmo, porque elas têm que realmente ter um encontro verdadeiro com Deus, porque ela tem que se converter e dar o testemunho, que se ela não tiver isso, e até mesmo fora da igreja, tem muitas pessoas que dizem que creem no Senhor, mas na verdade dão um testemunho que muitos não acreditam. As pessoas perguntam, ela é mesmo crente? Ela acredita mesmo em Deus? Ela é uma pessoa evangélica? E eu procuro fazer com que essas pessoas não pensem assim de mim. Então quer dizer que a palavra evangélica, que deveria ser uma pessoa que vive segundo o evangelho, hoje tentaram banalizar, né? Porque a pessoa se diz evangélica, tem emissoras de TV que se diz evangélica, mas passam programações totalmente contrárias àquilo que Deus requer. Então está meio banalizada essa palavra. Isso, completamente. Ela fala que acredita no evangelho, que vive o evangelho, mas o testemunho dela é completamente diferente. A palavra do Senhor, eu queria falar com você que se diz cristã, que a palavra do Senhor, ela diz que se você é de Jesus, se você crê em Jesus, você tem que andar como Ele andou. Andar como Ele andou é se perguntar cada dia, o que eu devo fazer? Como eu vou agradar o meu Senhor? As decisões que eu tomo, aquilo que eu penso, que eu falo, agradam ao meu Deus? Isso realmente
é ser uma pessoa de bom testemunho. Ana Flávia, se você quiser deixar um conselho agora para os adolescentes, para os jovens, que palavra que você deixa? Eu diria para os adolescentes todos pensarem no que Jesus faria, tentarem viver mais a palavra de Deus, porque vale a pena. Apesar das dificuldades, vale a pena. Amém. Que Deus te abençoe muito. Amém. Que Deus te cubra com o sangue poderoso de Jesus. E que você jamais se desvie do caminho do Senhor. Amém. Amém? Amém. Eu quero falar para você que essa jovem que está aqui é minha filha. E eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de tê-la como filha. E ela tem sido realmente uma filha que dá muito prazer ao seu pai, que tem buscado o caminho do Senhor. Graças a Deus, as minhas duas filhas estão no caminho do Senhor. Eu quero dizer a você, mãe, pai, que ainda não estão com o filho no caminho do Senhor. Continue orando, acredite naquilo que Deus pode fazer e eu creio que Ele fará na sua casa uma novidade, algo surpreendente. Jamais diga, o meu filho não tem jeito, a minha filha não tem jeito. Tem jeito, porque Deus é o Deus dos impossíveis. O programa Restaurando Vidas volta já já. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero meditar em um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11. Diz a palavra do Senhor: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém. Eu quero orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra, Senhor Deus, ela vem trazer refrigério e direção às nossas vidas. Eu peço a tua bênção, o teu poder sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas. Fala hoje, Senhor, com teu poder, e essa vida, Senhor, seja acrescentada em nome de Jesus. Amém. Tomando decisões segundo a nossa carne, segundo o nosso coração. Muitas pessoas hoje, elas falam: eu vou fazer aquilo que o meu coração manda. Eu vou viver agora, vou viver muito bem, porque eu vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu penso. Muitas vezes a pessoa esquece de olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o coração do homem é corrupto. O coração do homem, ele tem a tendência do mal. O coração do homem, ele não tem a capacitação nele mesmo de buscar as coisas boas. Aqui a figura de um homem que tinha 2 filhos
e ele chega, o mais moço diz: pai, reparta a minha herança. Diz que o pai então repartiu ali o dinheiro, e aquele filho então resolve sair de casa, ir para os seus próprios cuidados, ir buscar uma vida segundo aquilo que ele achava que era certo, e talvez ali com uma grande sensação de liberdade, ele parte com aquele dinheiro. Diz a palavra que ele gasta esse dinheiro naquilo que o mundo lhe oferecia e naquilo que aparentemente lhe satisfazia o coração. Mas sobreveio uma época difícil, e aquele homem então, ele teve que se juntar a um daqueles nativos daquela terra, e ele acaba cuidando de porcos. Mas a fome era tanta que ele tinha desejo de comer a comida dos porcos, ele tinha desejo de saciar a sua fome com qualquer coisa. Então ele lembra da casa do pai e ele fala: olha, eu vou chegar no meu pai e vou falar: pai, pequei contra o céu e diante de ti, me aceita como um trabalhador, não sou digno de morar dentro da casa, mas me aceita como um trabalhador. E quando ele está chegando na sua casa, o pai, sempre amoroso e cheio de compaixão, o recebe, o beija e o abraça. Eu queria falar para você que tem dificuldades de tomar uma decisão, que tem dificuldades de realmente obedecer ao Deus, ao Supremo Deus. Muitas vezes você está vivendo uma vida achando que é cristão, mas você tem vivido essa vida mais para você mesmo. Nós temos que tomar cuidado, porque o nosso coração, ele nos engana. Os desejos do nosso coração, eles nos levam muitas vezes, ou a maioria delas, para distante de Deus. A palavra de Deus, ela diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Quanto mais você ama o pecado, quanto mais você busca sua felicidade no pecado, você começa então a se distanciar do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus santo e não pode contemplar o pecado. Este jovem então, de posse da sua herança, uma herança antes da hora, algo que ele tinha que esperar o tempo certo, o amadurecimento, a hora que seria realmente dividida essa herança, mas ele resolve então colocar os olhos antes da hora, antes do tempo. E o pai ali, cheio de amor, então, distribui a herança àquele filho. Aquele filho sai então com uma sensação: agora eu estou muito bem, eu posso tudo, eu sei de tudo e eu quero mais me servir, realmente me sentir bem. Diz a palavra que ele gasta todo o seu dinheiro dissolutamente. Quando nós pegamos um dinheiro na mão e nós não temos o Senhor nos nossos corações, nós começamos a fazer coisas sem pensar, nós começamos a fazer coisas que não têm bênção de Deus sobre elas, e nós começamos realmente a naufragar. Este jovem realmente ele fez isso. Longe de buscar a presença do Senhor, longe de buscar no Senhor a direção para a sua vida, ele buscou nele mesmo. Certamente arranjou muitos amigos, certamente ele arranjou muitos pontos de diversão, certamente ele saciou a sua carne, mas logo esse dinheiro então foi todo pelo ralo. Quando nós estamos no mundo, nós realmente achamos que o prazer está naquilo, mas não está. O mundo não te ama, o mundo não ama os seus filhos, o mundo não ama a sua casa, o mundo é um sistema governado por Satanás e ele quer te roubar, ele quer realmente sugar de você. Este homem, então, este jovem, ele fica totalmente sem dinheiro. Diz a palavra que ele busca então auxílio em um nativo ali, uma pessoa daquela região. Diz a palavra que ele vai se agregar. Quantas vezes você está numa situação difícil, numa situação que você vê que você está errando, mas em vez de você buscar essa segurança no Senhor, você confia numa pessoa. Este homem, ele buscou numa pessoa, e esta pessoa, em vez de colocar ele para cima, de dar um bom conselho, falar: olha, você está errado, volta para sua casa, volta para o seu pai, ele falou assim: vai cuidar de porcos. Os amigos que nós encontramos nesse mundo, que não conhecem o Deus a quem nós servimos, eles não têm uma palavra realmente viva para te dar, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra que realmente proceda do Senhor. Este homem colocou este jovem para cuidar de porcos. Certamente numa situação precária, certamente num lugar onde ele não podia descansar direito, ele tinha que trabalhar, e ali ele passava mais fome ainda.
Você tem buscado soluções nas pessoas do mundo? Quantas vezes seu pai, sua mãe chega até você e fala, olha, esse não é um bom lugar para você estar, esta não é uma boa pessoa para você caminhar junto, e você fala, olha, eu vou fazer aquilo que me dá no coração, ou então aquela expressão, eu vou fazer o que me dá na telha e vou continuar a minha vida do jeito que eu quero. Lá na frente, você vai ver que você vai quebrar a cara e você vai voltar e falar, pai, realmente eu estava errado. Este homem, então, ele fala, que miséria que eu me encontro agora. Olha onde que eu fui me apresentar. Hoje eu lembro dos funcionários de meu pai lá na fazenda, eles têm mais conforto, eles têm uma comida agradável, eles têm ali o seu salário, eles têm tudo, eu não tenho nada. Eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou pedir perdão e eu quero que o meu pai me aceite. E ele vai e pede perdão. E o seu pai, antes mesmo de ouvir o pedido de perdão, já recebe e já o recebe com abraços, beijos e compaixão. Eu queria falar para você que está amando o mundo, que se diz cristão, ou você que não é cristão, que anda fazendo só aquilo que o seu coração pede. Eu quero dizer a você que há muito perigo na sua vida. Há muito perigo porque quando nós nos afastamos do nosso Deus e vamos ali tomando as decisões que nos satisfazem o coração, nós vamos cada vez mais entrando num poço de lamas. Este jovem, ele falou, eu não preciso do meu pai. Ele já cometeu um grande erro ali. Desprezou o conhecimento, desprezou a sabedoria, desprezou a instrução do seu pai. E ele vai então para o mundo. O mundo, ele está corrompido. O mundo não tem nada para te oferecer. Nós não podemos achar que o mundo tem solução para as nossas vidas. O mundo, ele tenta colocar em você um consumismo, ele tenta colocar em você a autoajuda, ele tenta colocar em você algo que te distancia da palavra de Deus. Este jovem, então, ele vê que o mundo não está bom, ele se agrega a uma pessoa daquela região que certamente não tinha Jesus no coração. E a vida dele ainda vai a pior, porque ele vai ao fundo do poço, cuidando de porcos e desejando comer da comida dos porcos. O que o mundo faz, o que Satanás faz com as pessoas, é realmente isto, levar ao fundo. Muitas vezes você fala, mas eu estou bem na vida financeira. O maior número de suicídio que ocorre é na classe alta. O dinheiro ele não satisfaz e não preenche corações. O dinheiro ele não traz para você aquilo que Deus pode trazer, que é um coração alegre em toda e qualquer circunstância. O dinheiro não pode te comprar amigos. O dinheiro não pode te comprar o desejo de comer uma comida boa. O dinheiro não pode te comprar saúde. Mas Deus pode te dar saúde, pode te dar apetite. Deus pode te trazer pessoas que vão na sua vida ser canal de bênção. Quantas vezes você fala assim, eu vou voltar para os caminhos do Senhor, mas está deixando isso para mais adiante. Amanhã pode ser tarde. Você pode não estar vivo amanhã e nem eu. E você tem que tomar uma decisão. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que se diz religioso, mas não está buscando uma doutrina realmente da palavra, hoje é dia de você voltar para o Senhor. Hoje é dia de você falar, olha, realmente, na casa de meu pai, a segurança, com meu Deus, há realmente sucesso espiritual, com meu Deus, haverá o quê? Uma esperança na glória, numa vida na eternidade. Volta para Deus hoje. O sangue de Jesus, ele pode realmente restaurar a sua vida. Não fique aí pensando que você vai conseguir alguma coisa, talvez o sucesso no mundo, talvez o dinheiro, talvez ali o prestígio. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa estar em Cristo Jesus. Você precisa estar coberto com o sangue precioso vertido no Calvário. Este homem ele quis voltar para a casa do Pai. Você deve voltar para Deus hoje. Falar, Senhor Deus, pequei. Tentei viver segundo o meu próprio capricho, busquei no mundo a felicidade, busquei no adultério, busquei na bebida, busquei nas drogas, mas isso só me colocou em posição de destruição. Eu me arrependo e eu quero voltar. Que Deus te abençoe e Ele é compassível para te abraçar e falar, vem meu filho, eu te espero. Eu quero orar por você, Senhor Deus. Toca no coração essa manhã, Senhor Deus. Restaura essa vida, porque no Senhor há restauração, compaixão. Tem misericórdia dessa família. Faz um milagre nessa família, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe e que você possa valorizar a palavra de Deus. Procure uma igreja perto da sua casa, onde a palavra é pregada dentro da verdade. Busque a Deus, porque Ele é fiel, Ele é justo e Ele é poderoso para te colocar sobre uma rocha. E sobre uma rocha, a solidez, a segurança, e a rocha é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Posso clamar pela fé, posso